o título dessa pregação é O Foco é o Reino Unido. Nós vamos ler dois textos, não são curtinhos não. 1 Pedro 4, de 7 a 11 e os versículos 17 a 19. 1 Pedro 4, de 7 a 11 e os versículos 17 a 19, como também Romanos 5, 1 a 11. Interessante que não é a pregação 1 nem a 2, essa é a 4 então, né? Mas vamos lá. Já tem uns anos que nós estamos sentindo mudanças com os acontecimentos mundiais como nacionais. A história mundial tem nos mostrado ciclos e talvez estejamos chegando ao fim de um ciclo ou entrando em outro. Não vamos debater isso aqui. O importante para nós é termos a certeza de que estamos nos preparando. Nos preparando. Não só para o que há de vir. Quem está meditando em Apocalipse sabe do que estou falando. Mas também para o nosso lar celestial. Você não vai poder virar para a pessoa que está do seu lado. Assim, pode virar, mas vocês não vão se ver. Mas fale para a pessoa que está perto de você e diga, seu lar não é aqui. Seu lar não é aqui. E quem fez o curso VIP aprendeu na última lição sobre o quê? Os pilares da vida. E que o nosso foco deve estar em nos prepararmos para vivermos na eternidade. Por isso, em outras palavras, colocar a nossa casa em ordem. E a casa a que me refiro, gente, é a nossa vida, nossa própria vida. A nossa mente, as nossas ações, atitudes, a transformação do nosso ser, literalmente. E por quê? Porque a nossa missão, amados, é buscarmos a estatura espiritual de Cristo Jesus. Nós fomos criados para adorarmos a Deus, ok? E nós temos como essa missão, porque nós temos uma referência, nós temos um modelo. E esse modelo é Cristo Jesus. E a nossa missão é buscarmos a estatura espiritual dele, de Cristo Jesus. E se tem alguém aqui que acha que já alcançou essa estatura espiritual de Cristo, parabéns! Deus já pode te recolher. Você já cumpriu a sua carreira? É a câmera, né? Deus já pode te recolher, nós já podemos nos despedir de você, vai com Deus, até breve. Mas, se não é o seu caso, se não é o caso de alguém aqui, e nós ainda não alcançamos a estatura espiritual de Cristo Jesus, então o nosso foco deve estar em prepararmos para a volta do Rei. Para a nossa ida para o céu. Tá, moça? Fala tudo logo. Tá bom. Então, nosso foco deve estar em prepararmos, tá? Para a volta do Rei e para a nossa ida para o céu. Quais são as coisas que a gente tem que colocar em ordem? Quais são as coisas que nós devemos, Quais são as coisas que devem ser resolvidas, mudadas, transformadas até a vinda, até a volta de Cristo Jesus, amados? Eu tô gostando de pregar sem microfone, né? Tá bom, sim. Então, o que precisa ser mudado, transformado? Os desejos da carne. 99% das vezes a gente é levado para o pecado por causa disso, por causa desses desejos carnais. Que são o quê? A lascívia, a prostituição, pornografia, pedofilia, adultério, luxúria, ganância, domínio, prepotência, e assim vai. O que mais tem que ser transformado? Os desejos maldosos do coração, tipo vingança, a inveja, o querer o mal ao próximo, fofocar para fomentar discussões. O que mais precisa ser convertido no nosso ser? Os desejos egoístas, o egocentrismo, a falta de empatia, os ciúmes, a insegurança, a insensibilidade. E mais ainda, o que precisa ser transformado no nosso ser? A cura, gente. Para quê? Para que os nossos traumas e complexos sejam tratados. Porque muitos de nós temos muito esse problema de autopiedade. Eu sou dodói, ninguém me ama, ninguém isso. A autossabotagem. Eu não consigo, eu não dou conta. E também a autojustificação. Eu sou assim porque ele fez isso, ou porque ela disse isso. Amados, as coisas não resolvidas dentro de nós, se nós realmente não colocamos a casa em ordem, essas coisas vão se acumulando. E esses acúmulos vão se potencializando. Na explosão, coisas graves acontecem. Como eu havia dito, achei que começar o ano já pregando, o que eu queria pregar seria muito pesado. E aí, por causa disso, eu falei sobre Filipenses 4, de 4 a 8. Só que se alguém ainda não percebeu, na ICGL, nós não pregamos o que as pessoas querem ouvir. E sim, o que precisamos ouvir. Para quê, gente? Para a transformação do nosso ser. Nosso foco é a transformação do nosso ser, gente, que eventualmente leva para a transformação real de vida. E, gente, nem sempre ouvimos o que é agradável aos ouvidos. E talvez por isso a ICGL não seja uma igreja que tenha 300, 500, 800 membros. Só que um lembrete.
a porta continua estreita. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga, a porta continua estreita. E, gente, em relação a essa questão da transformação, os amados vão ouvir muito essa palavra durante o ano. Transformação, identidade, posicionamento, visão, unidade. Sabe? Sim. Eu quero dar um exemplo em relação à transformação. O que é essa transformação de vida, gente? Eu quero dar um exemplo. Do tipo de transformação que nós trabalhamos e vamos continuar trabalhando aqui na ICGL. Todos aqui conhecem um porco, né? Sabem onde o porco vive, o que o porco come, né? Como o porco vive. Colocar um porco num castelo vai transformar esse porco num príncipe? Sim ou não? Não, não vai. Não vai transformar num príncipe. Mas o castelo vai se transformar num chiqueiro. Então não adianta passarmos por transformação de vida social, vida financeira, sem a transformação de vida interior. A nossa forma de pensar, os nossos sentimentos, os nossos hábitos, a disciplina ou a falta dela. Tá? Então, os irmãos puderam compreender? A transformação de vida que nós trabalhamos aqui não é para financeira, apesar de que isso pode acontecer. E nós ouvimos vários relatos disso acontecendo. No início da ICGL, há 30 anos atrás, só tinham 2 carros. Pastor João, provavelmente o meu. Hoje, se nós virmos, olha só como essa igreja e como essa cidade progrediu. Né? Mas estamos falando de igreja, então vamos lá, como os irmãos da nossa igreja, né, evoluíram, cresceram. Mas nós trabalhamos o mais importante, porque riqueza a gente não leva para o céu e a nossa quantidade de riqueza não é sinônimo de salvação. Deus não olha ou ama mais alguém por ter mais do que outros. Amém ou amém? Pois é, então nós trabalhamos a transformação de vida no nosso ser. Para quê? Para que nós possamos ser príncipes e princesas para podermos viver no castelo lá em cima. Né? A nossa transformação é para a nossa eternidade. Então, hoje ainda não será a pregação em Colossenses, que é um texto maravilhoso, mas que tem algumas coisas pesadas. Mas talvez hoje seja a introdução. Eu falei já com os irmãos sobre os desejos que nós precisamos converter, né? Que precisam ser convertidos. E aí eu gostaria de ler um trecho, né? 1 Pedro, já podem abrir, 1 Pedro 4, a partir do versículo 7, né? Porque vai ser algo que nós vamos trabalhar ao longo do ano. E aí depois nós vamos para o outro texto. 1 Pedro, Novo Testamento, passa lá, né, das cartas de Paulo. Eu acho que é melhor abrir de trás para frente. Apocalipse, Judas, João. Aí acho que é Pedro já, ou é Tiago. Um dos dois, mas então de trás para frente acho que é melhor. 1 Pedro 4, a partir do versículo 7, diz assim: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. 11. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Pulem para o versículo 17. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Versículo 19 também. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém, igreja? Só por esse texto que eu li, eu tenho certeza que o Espírito Santo já falou com muitos de vocês. E eu oro para que haja reações, atitudes e ações para a glória de Deus em Cristo Jesus. Vamos então para a pregação em si, Romanos 5. Agora vamos para Romanos 5. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 11. Se quiserem, já fiquem com o dedo em 1 Pedro, que a gente vai voltar, tá? Entre esses dois textos. Romanos 5, de 1 a 11, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo,
pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa. Alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Digam amém. Textos de Paulo são difíceis, né? Mas quando a gente vai encaixando e a gente vai comparando com as outras cartas que ele foi escrevendo, a gente vai entendendo o que são essas ordens que ele passa para a gente e o significado, né, dessas coisas. Mas o que ambos os textos que eu li têm a ver com a pregação de hoje? Amados, a questão é que nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos a verdade. Nós sabemos o que Deus gosta, o que o desagrada. Nós sabemos o que é certo, o que é errado. Toda a teoria, digamos assim, nós já conhecemos. E, se porventura, nesta noite, tiver alguém no nosso meio que ainda não conhece, eu convido para que leiam a Bíblia conosco todos os dias, tá? Mas o que falta em nós é colocarmos em prática o que nós já conhecemos a teoria. Não é verdade? Faça assim com a cabeça. Sim. É por isso que a igreja existe e é necessária. É por isso que a gente tem que vir todos os domingos, né? Receber o alimento, porque a gente se esquece. E mesmo a gente sabendo da teoria, a gente não acha a oportunidade. Assim, vindo para a igreja, nós somos motivados a colocarmos a teoria na prática. Mas olha só, nós sabemos o que é preciso para perder peso, né, para viver de forma saudável. O que falta é colocarmos em prática. Né? Nós sabemos o que nós podemos ou não podemos fazer, o que nós precisamos é deixar de fazer para não termos diabetes, não nos tornarmos diabéticos. Né? Mas o difícil é colocarmos em prática, colocarmos esse conhecimento em prática. Já pararam para pensar que a igreja, amados, existe, igreja com I maiúsculo, existe exatamente para que consigamos colocar em prática o que nós já conhecemos na teoria? Ensino bíblico dominical existe para isso. O CGL Kids existe para isso. Geração Gaditas existe para isso. E agora temos uma novidade para os jovens que eu não vou anunciar, porque eu vou deixar, né, os coordenadores fazendo isso. Mas, enfim, isso tem a ver, amados, com dominarmos os desejos da carne que eu falei no início. Tem a ver com convertermos os desejos maldosos dos nossos corações. Tem a ver com a transformação do nosso ser para sermos verdadeiramente livres. Sabia que ter inveja do próximo são grilhões? A pessoa não consegue ser grata pelo que tem, ela não consegue ser feliz, né? E aí fica assim, reclamando porque vê o outro, não consegue se alegrar com a felicidade do próximo, com a conquista, né? Com a vitória do próximo. Isso aí é uma prisão, sabe? Então nós precisamos da igreja por isso, porque nós conhecemos a teoria, mas aqui nós somos desafiados a colocarmos essas teorias na prática. Digam amém. Só que talvez a grande maioria vem para a igreja apenas por vir. Eu, quando era criança, eu ia para a igreja por ir, porque meus pais eram evangélicos, eles iam para a igreja, eu tinha que ir. Não podia ficar em casa sozinha. Mas mesmo quando adolescente, eles não deixavam ficar em casa, eu tinha que ir para a igreja por ir. E talvez muitos aqui venham por vir. Aliás, eu agradeço por vocês virem. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Só que a questão é, desses anos todos que você e eu, nós somos cristãos, nós somos crentes, né? Que a gente crê na palavra e tudo mais. Onde está a transformação na nossa vida? Onde está Jesus em nós? Para que as pessoas no mundo identifiquem que somos diferentes e somos felizes. O que eu vi em 2022 nesta igreja, eu vou combater em 2023. E se eu chamar alguém para conversa, não venha com medo, não. Mas o que aconteceu em 2022 não vai acontecer em 2023. Essa igreja é uma igreja família, sim. Nenhuma família perfeita, também não existe igreja perfeita. Mas eu não posso aceitar que uma igreja reproduza o que o mundo reproduz. Nós temos que reproduzir coisas diferentes. Coisas boas, coisas melhores. Então nós vamos ter objetivos para alcançarmos. Tá? A vida estava muito fácil para você e para mim. Nós vamos começar a ter mais objetivos. Por quê, gente? Porque o nosso foco tem que ser o quê? Um reino unido.
Um reino unido não quer dizer que nós pensamos tudo do mesmo jeito, temos só uma opinião, mas, pelos objetivos, todos focam no alcançar o alvo. Nem que isso requeira sacrifícios pelo bem comum, pela unidade, para que o nome de Deus seja glorificado. Nós lemos em Romanos 5, porque nós fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus, por causa do sacrifício que ele fez. Só que, infelizmente, nós mesmos temos criado contendas entre nós, de maneira que o sacrifício de Cristo tem sido desvalorizado, banalizado. Uma vergonha. Quanta tristeza Jesus deve sentir ao ver o seu corpo desunido, em contendas, em falatórios e comentários que não edificam. Olhem aí, 1 Pedro 4,17. Porque o tempo chegou, ou chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Casa de Deus, igreja, casa de Deus, você e eu, meu corpo e o seu corpo. E se começa por nós, o que Jesus vai encontrar nessa igreja, amados? Uma família, aliás, um aglomerado de pessoas que fala mal um do outro, que faz comentários maldosos, que compara com outras igrejas, com outros pastores, que não dá soluções, mas só aponta defeitos. Aí no trecho de Romanos, Paulo diz, olhem aí, agora volta em Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, quem pensa que Jesus é só amor, amém, Jesus é amor. Mas ele é justiça também. E pode procurar na Bíblia, no Velho Testamento e no Novo Testamento, que fala do grande dia da ira de Deus. Tá? Vamos ser salvos da ira mesmo? Se fomos justificados, nós temos que viver como vencedores, como pessoas diferentes. Nós temos que ser unidos para conquistar. Só que o que eu pergunto para os irmãos é, o que nós conquistamos como igreja em 2022? Quantas almas nós ganhamos para Cristo? Nós ficamos tão enrolados com os nossos problemas pessoais, em intrigas, competições, comparações, fofocas, cansaços e desculpas. Eu pergunto, se Jesus tivesse voltado no dia 31 de dezembro de 2022, você teria subido? Eu me questiono se eu teria subido. Entendamos, amados, que a fé é individual, a salvação é individual. Mas a fé, ela é afetada pelas circunstâncias e também pela coletividade. O que isso quer dizer? Sabe por que as pessoas, lá na época, lá na igreja primitiva, por que as pessoas não negavam a Jesus e elas preferiam ser queimadas vivas, preferiam ser comidas por leões, preferiam ser crucificadas, ou enforcadas, ou mortas pela espada, ou lançadas no óleo quente? Por quê? Porque a fé era coletiva. E quando a gente lê esse trecho de Romanos, a primeira impressão que nós temos é que Paulo é doido, gosta de sofrer, né? O que ele fala nos primeiros versículos, assim, absurdo. Olhem aí no versículo 3, ele diz assim, nos gloriamos nas tribulações. Onde alguém se alegra, se gloria nas tribulações, pelo amor de Deus? Sabendo que a tribulação produz perseverança. Não, Senhor, então eu não quero ser perseverante porque eu não quero passar por tribulação. E aí continua aqui, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Sabe por que você e eu nós passamos por, já passamos, além do que vão vir, mas passamos por tribulações para que nós nos tornemos mais fortes. Nós nos tornemos mais fortes para o que vai vir. Mas se a gente foge do problema, assim, da tribulação, se a gente foge, não quer ser perseverante, na hora que o trem pegar mesmo, sabe o que vai acontecer com muitas pessoas? Vão apostatar da fé, vão negar a Jesus Cristo. Como assim? Quem é que gosta da tribulação? Ninguém. E se a gente voltar para 1 Pedro, né, 4, 7, que eu já li, o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Quem aqui, quando está passando por tribulações, assim, por situações tão difíceis, consegue orar? Tem gente que consegue, mas a grande maioria, a primeira coisa que para de fazer é parar de ler a Bíblia. Depois para de orar, depois para de vir para a igreja. Não é? Quem consegue orar com facilidade quando está passando por problemas? Só que quando nós fazemos isso juntos, quando estamos juntos, muita coisa faz diferença. Vou abrir um parênteses aqui e vou falar. Tanta coisa para se fazer lá em Peniel. E realmente eu não canso de louvar a Deus pela vida da pastora Kátia, porque ela pediu a administração do local. Eu pergunto, ela sozinha conseguiria fazer naquele lugar o que requer manutenção o tempo inteiro? Não. Então de onde ela tira forças quando não há nem recursos financeiros? Porque tudo é manutenção, tudo é dinheiro.
da companhia, da motivação, da comunhão de irmãos que a acompanham, começando pelo próprio marido. Então, gente, quando nós nos unimos e fazemos juntos, a gente consegue, sabe, se fortalecer. Por isso é que neste ano nós começaremos a vir orar nas sextas-feiras por ministérios também. Por quê? Porque é nos juntos que nós tiramos forças. Um motivando ao outro, intercedendo juntos, chorando juntos, vencendo juntos. Essa geração tem ensinado que família, tem feito de tudo para destituir a paternidade, assim, ridicularizar o papel do pai, do patriarca, sabe? E que família o quê? Né? Quantas famílias desestruturadas existem? Quantas violências, homicídios e etc. Né, acontecem dentro da família? Existem, gente, mas não é 100% das famílias. Só que na hora da dor, na hora do vamos ver, não são os amigos que estão com a gente, é a família. Mas voltando para a igreja, quando o foco é reino unido, a gente para de ficar olhando para os nossos motivos individuais. Nossos motivos individuais, amados, existem e sempre existirão, porém, não vão ser prioridade. Nós precisamos entender, igreja, que os dias difíceis ficarão mais... Que os dias ficarão mais difíceis. E bem-aventurados, felizes serão os que acharem na família eclesiástica refúgio, consolo e edificação. Família eclesiástica é essa igreja aqui, amados. Digam amém. Mas será que essa igreja tem sido refúgio? Ou será que tem sido lugar de condenação? Não ser conivente com o pecado é uma coisa, tá? Mas ter intrigas é outra. Nós estamos em uma situação que, se nós não vigiarmos, o pior pode acontecer. Só que, gente, por incrível que pareça, o pior não é ver famílias se desintegrando, os filhos ficando cada vez mais distantes e rebeldes e desobedientes, né, aos pais, ou as pessoas se tornando mais frias, ou igrejas fechando suas portas. Não. O pior mesmo é sabermos que o tempo do fim está chegando, né? E aí sofremos tudo que a Bíblia diz que vai acontecer e ficarmos ainda assim totalmente separados de Deus. Por quê? Digam misericórdia, mas por quê? Porque a gente sempre se esquece que nós somos criados para adorarmos a Deus e que nós somos os seus servos e não o contrário. Ele não é o nosso mordomo, ele não é o nosso gênio da lâmpada, né? Então, as coisas não acontecem assim, não porque a gente quer, mas porque ele determina. O que ele determina é o que prevalece. Digam amém. Quanto foi que nós oramos no ano passado, no segundo semestre principalmente, mas mesmo assim nós vimos o governo que entrou, e aí não adianta culpar a Deus, mas assim, nós oramos. Só que é a vontade dele que prevalece. Então, amém. Então, como suportar, amados? Como suportar? Pela força, pelo amor que a igreja, que a família eclesiástica poderá fornecer. Só que a igreja não é pastor Rose. Igreja é você. Diga, eu sou a igreja. Então, não é esperar que o pastor resolva o seu problema. É você ser a solução. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, repita comigo. Eu sou a solução. Sejamos a solução. Nós questionamos muito o amor uns dos outros por nós, mas nós precisamos pensar o quanto é que nós amamos também aos outros, né? Para sermos de fato retribuídos. Eu já falei isso em uma outra pregação. Porque nós precisamos despertar, igreja. Porque o tempo do fim está próximo. O pastor Rodrigo sempre debate isso comigo. E eu concordo com ele em termos. Por quê? Porque a história é cíclica, né? Então, quantas vezes a igreja, né? A igreja com maiúsculo, já pensou em estar passando pela tribulação e não foi? Né? E aí ele acha que não é ano que vem que o anticristo vai surgir. Eu acho que já é, ele acha que não tem problema. O importante é que nós estejamos salvos e preparados para subir. Mas a questão é que o tempo do fim, sim, está próximo. Nós não devemos. Próximo, sim. Um dia para nós pode ser como 1000 anos para Deus, 1000 anos para nós pode ser como um dia para Deus, né? Então, assim, enfim, nós não devemos somente melhorar o nosso relacionamento com as pessoas da nossa família, da igreja, da escola, do trabalho, né, do nosso emprego, mas devemos sair da posição de pessoas assim, coitadinhas. Né? Nós precisamos arregaçar as nossas mangas e agirmos para cumprir o que Deus espera de mim e de você. Diga amém. Vejam as instruções que Pedro deu no capítulo 4 que nós lemos. Faça isso, seja assim, seja aquilo. Ele não escreveu, espere que você vai receber. Ah, você merece, você vai receber, vai acontecer. Não mude, tá? Quem tem que mudar é o próximo. Não, você vai ganhar. Não, as instruções é faça, seja. O mundo tem ensinado nas últimas décadas que nós merecemos ser felizes e temos direito a isso.
E sabe de uma coisa, gente? A palavra de Deus diz que sim, que Jesus Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então a gente pode ser feliz enquanto nessa terra, sim. A gente só não pode ficar muito confortável, gostar mais daqui do que do nosso verdadeiro lar, né? Mas, gente, entre nós sermos felizes, merecermos ser felizes, termos direito a isso, se isso tiver que ir contra a vontade e os mandamentos de Deus, aí tá errado. E o mundo tem ensinado isso, e infelizmente tem igrejas que têm ensinado isso também. Mas você e eu, nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a teoria. E nós sabemos que a vida não é sobre você, não é sobre mim. Repita comigo, a vida não é sobre mim. Não é. Aquela famosa frase que o mundo não gira em torno do seu umbigo, ela é verdadeira. A vida é sobre adorarmos a Deus, fazermos a vontade dele. E aí, porque tem pessoas que odeiam essa ideia, fazem de tudo, para ser do contra. E ainda militam noite e dia para que você também comece a pensar como essas pessoas e comece a duvidar de Deus. Quantos jovens nós temos aqui no nosso meio que não duvidam de Deus? Eu já perguntei para os pastores, o que eles fazem aqui nessa igreja? Se a gente prega, e tudo que a gente prega, eles discordam e dizem que não. Esta geração quer fazer besteiras, quer satisfazer a carne, mas na hora das consequências, as pessoas querem ser perdoadas. Ah, Jesus é amor, ele perdoa, né? E ainda assim, tem pessoas abusadas que se sentem no direito de se sentirem ofendidas quando não são ajudadas, quando não são procuradas, quando não são compreendidas, justificadas ou perdoadas, como gostariam. E aí, essa geração só quer saber de Deus para tirar do apuro ou para receber bênção, mas não para ser fiel e obediente a Ele. Em que lado da moeda você está? Não funciona assim com Deus, amados. Ele não é o nosso mordomo e nem perto fica de quem vive no pecado. Por quê? Porque Deus é santo. Ele é muito santo. O maior ato de amor ele já provou. Ele entregou seu filho para morrer em nosso lugar, para que nós tivéssemos a redenção, a oportunidade de sermos salvos. Por quê? Porque por meio de Cristo Jesus nós somos reconciliados com Deus. Então você e eu já somos salvos, aleluias e glória a Deus. Mas a vida é muito mais do que isso. Não é para a nossa alegria, para a nossa satisfação, a nossa salvação. É para a glória dele. Então quem era contra o sistema antigamente, gente, era rebelde, tido como rebelde. Hoje em dia, eu já falei sobre isso, né? Nós temos que ser contra o sistema. Por quê? Porque o sistema hoje está pregando tudo que é anti-Deus. Tudo que vai contra os mandamentos e os preceitos de Deus. Só que a Bíblia, onde nós encontramos versículos de promessas e bênçãos, também nela nós encontramos versículos que apontam o juízo de Deus. E amados, de Deus não se zomba, tá? Versículo 18, em 1 Pedro, né, 4, diz: E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Então, amados, olhem para mim. Nós agora somos a resistência. E um cristão só conseguirá resistir se focar no reino unido. Vocês que estudam Ensino Fundamental 2, ensino médio, faculdade. Procurem, onde você estuda, um grupo de cristãos. Meu sobrinho foi para o ensino médio, ele não procurou e não achou nenhum grupo de cristãos. Se desviou. Se não tiver criança, seja luz, concorda? Tá? Porque se você não procurar um grupo de cristãos na sua escola, na sua faculdade, você vai ser engolido. Por quê? Porque as trevas militam. Não cansa. Eu sempre falo que aqui é uma competição muito injusta, muito covarde, muito desigual. Enquanto as nossas crianças aprendem uma vez na semana sobre o amor de Cristo Jesus, durante 6 dias da semana estão sendo bombardeados na internet, pela internet e nas escolas também. E se você não negar o seu Jesus, você é cancelado, você é alvo de bullying, sabe? Só que um reino unido mostra força. Por quê? Um defende o outro. Um reino se posiciona. Podem tentar guerrear, né? Pode ter batalha após batalha, mas vão saber que tem um reino ali. Então, como nós vamos contra o sistema deste mundo, amados? Se o seminário é de frieza, de egoísmo, de egocentrismo, de afastamento, de desobediência, de desamor, então nós, não só dessa igreja, mas todos nós cristãos, nós mostramos a que nós viemos. A gente não pode vir para cá todos os domingos para ouvir a palavra e ficar só na teoria, amados. Nós temos que colocar na prática. Nós que vivemos, né, no fogo do Espírito Santo, a gente então, como é que é? Deixa queimar, faz transbordar. Amém ou não amém? A gente tem que doar o nosso tempo, a nossa oração, a nossa boa vontade, a nossa boa ação, para que o próximo receba a graça de Jesus. A gente tira o eu do trono e coloca Deus, porque tudo é dele, é por ele e para ele.
E quando a gente se une, quando a gente fica próximo, comungando, em amor nessa família eclesiástica, acontece o que está escrito em Atos 2, 47, eu acho. Que a igreja foi crescendo, ia se multiplicando. O próprio Senhor ia acrescentando. Exatamente. O amor do mundo, ou no mundo, aliás, está se esfriando. Mas você e eu, nós temos o amor de Deus. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado. Oh, antes de orar, hoje nós cantamos, recebi o novo coração do Pai. Eu mesmo estava olhando para a letra, que depois de uma certa idade a gente começa a esquecer as letras, né? Mas assim, sabe o que é a maioria que canta com os olhos fechados? O pastor Rodrigo falando no microfone, dá a mão pro próximo, faz isso. Aqui lá também, dá a mão pro próximo. A gente não sabe mais se olhar nos olhos, vocês já perceberam isso? É até que é um constrangedor olhar nos olhos. Meu Deus, né? Nós temos o amor de Deus. A gente não precisa, a gente pode demonstrar no olhar assim, mas vamos demonstrar em ações. Então, vira para a pessoa que está do seu lado e diga: eu te amo em Cristo Jesus. É fácil falar? Não! Até isso está sendo difícil falar eu te amo, sabia? Nos dias atuais? Não! Tem até muito marido e mulher que faz tempo que não ouve falar eu te amo. Misericórdia! Você e eu, nós temos o amor de Deus. Então, se o normal é todo mundo estar agressivo ou depressivo, o que nós vamos fazer? Nós vamos ser anormais. Nós vamos mostrar que nós somos alegres, que nós não precisamos partir para a violência, que a gente não precisa ir respondendo na ignorância. Né? E aí, um precisa ver essa normalidade e perguntar: por que você está alegre, né, quando todos estão tristes? Por que você está calmo quando todo mundo está, né, em polvorosa? Porque você e eu, nós temos o Espírito Santo. Ele nos foi dado para nos auxiliar. Vamos aproveitar da presença, da orientação dele, em nome de Jesus. Infelizmente, a ICGL poderia ter sido muito mais luz em 2022, né? Mas, infelizmente, também o que eu vi foi muita luz sendo apagada pelas próprias pessoas ou por outras pessoas. Ao invés de termos tirado o foco dos nossos problemas, pensando mais no próximo, né? Tendo empatia, levando palavras de motivação, perdoando, fazendo bem, tendo como objetivo trazer algum tipo de alívio para o próximo, o que eu vi e ouvi foram fofocas, contendas, o prazer de alimentar raivas e rancores, comentários maldosos e inconvenientes. Eu oro para que 2022 seja diferente, em nome de Jesus. O que eu falei? Estão prestando atenção, muito bem. Eu oro para que em 2023 seja diferente. Para isso, nós precisamos ter um foco em um reino unido. Que seja a nossa alegria vermos Deus manifestar o seu poder e de vermos vidas sendo curadas, libertas e transformadas. Que ao invés de sermos pessoas que apontam, não vai dar certo, ninguém vai gostar, ninguém vai participar, nós sejamos a solução. Conta comigo, vai dar certo, a gente vai fazer acontecer. Deus espera isso de cada um de nós, igreja. Apesar dos nossos problemas, apesar das nossas tristezas, apesar das tribulações oriundas do cenário político, econômico, global, nacional também, que nós pensemos mais no próximo, no coletivo, do que no nosso eu. Sabe por quê, gente? Porque o ser humano é insaciável. E isso é uma outra pregação, tá? Mas o ser humano nunca está satisfeito. Sempre tem ganância para mais. Isso quer dizer que o nosso eu sempre vai querer mais. Quando o que Deus quer é que a gente ame, seja feliz, seja grato, sejamos luz, sabe? É ruim querer subir de cargo? É ruim querer mudar de nível social? De forma alguma. De forma alguma. Mas quando eu falo que a gente coloca o foco no nosso eu, há uma doença, um pecado chamado vaidade. E isso toma conta da mente, do corpo, tudo. Se torna não é nem um câncer, diabetes. Algo silencioso, que começa a ditar os nossos passos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Isso aqui nem está aqui. Não vou dar só uma palhinha. Já viram? Alguém que vai na academia, ele só quer, né, dar um tônus aqui no músculo. Aí ele começa a ver resultado, ele não quer ficar só no tônus, ele agora quer ficar mais, né? A mulher que coloca silicone, ela não se satisfaz com 100 ml. E a vaidade vai tomando conta que, assim, vai movendo, para quê? Para que vá colocando mais. Uma coisa que aconteceu, né, comigo, assim, os cílios, né, os cílios. E eu sempre recebo, né, posts sobre isso, porque, por minha causa, né?
Porque começava só com os fiozinhos, né? Depois o negócio assim, aí daqui a pouco sabe aquela bucha assim, né? Mas é verdade, porque o ser humano é insaciável. É errado colocar cílios postiços de forma alguma, a gente tem que se sentir bem. Mas quando isso começa a ditar a nossa forma, né? Enfim. Então Deus quer que a gente ame a nossa família eclesiástica, para que nós possamos ser luz além das quatro paredes da nossa própria casa e da nossa igreja. Ele não quer que a gente ame só de palavra, mas em ações. Isso foi orado hoje no início do culto, eu achei interessantíssimo. Não é dizer eu te amo e não mostrar que ama em ações. Por quê? Porque senão ninguém acredita. E palavras o vento leva. Ah, eu perdoei, o Senhor te perdoou. Mas aí, ó, não mostra, não demonstra esse perdão na prática, com demonstração que perdoou. Não tem credibilidade alguma também. O pior de tudo, da margem para o diabo agir. Ações. Ações marcam vidas. Cumprem a vontade de Deus. Geram transformação. Rendem glórias a Ele e ainda acumulam galardão e bênçãos para nós. Então é tempo da gente despertar das amarras que as trevas têm tentado nos prender, oprimir e esfriar. É tempo, gente, de nos libertarmos dos grilhões que têm se levantado e levado o mundo de mal a pior. É tempo de nos unirmos como igreja. E aí, essas palavras são as minhas. Refreiem a língua de comentários fúteis, inúteis. Rejeitem as fofocas. Se não for edificar, não fale. Há uma diferença muito grande entre você levar uma preocupação para o pastor e você falar mal de uma pessoa. Para o pastor ou qualquer outra pessoa. Qual a intenção? Deus sonda os corações. Vamos praticar o que nós lemos em 1 Pedro 4. E vamos levar a sério o que Jesus conquistou em Romanos 5. A gente está achando que a nossa salvação está muito fácil, né? Paulo falou que não. Esse é um desafio para esses dias. Olhem para mim. Está tudo caro, está tudo incerto, está tudo difícil. Gente, eu viajei semana passada. Eu queria comprar um celular. Eu voltei de viagem. Anteontem. Eu fui procurar o mesmo celular. Subiu 40%. Vou comprar o celular? Não. Não vou. Estamos vivendo momentos incertos. E a tendência é, sim, de piorar. E quando nós estamos sozinhos, gente, tudo fica mais difícil. Tudo. Então, vamos orar juntos. Nos momentos de oração. Vamos fazer parte. Todos aqui estão sendo convocados para fazerem parte de uma ou mais missões, né, do Ministério Alcance. Quando tem mais gente, quando ficamos unidos, faz toda a diferença. Vocês podem perceber, se no grupo Harpas a igreja canta, o grupo Harpas canta com mais força. Mas quando eles estão sozinhos, ou seja, se no próprio grupo Harpas só dois cantam fortes e os outros não, sabe? Assim, a tendência é ir murchando. Mas quando 3, 5 pessoas começam a cantar forte, isso contagia e isso traz, sabe, força. E o que nós precisamos, igreja, é de força. Então vamos orar juntos. Quanto mais gente, quanto mais ficamos unidos, faz toda a diferença. E o meu pedido é, não fique só. Vira para uma pessoa que você já não falou e diga, não fique só. Mas deixa de ser egoísta. Não fala isso não. Não, olha bem. Mas não seja egoísta também, tá? Não deixe os outros sozinhos também. Não é só dá. Gente, o que eu ouvi semana retrasada, ou sei lá o quê, que fica ofendido porque a pastora Rosa não cumprimenta. Pelo amor de Deus! Quantos de vocês vêm me cumprimentar? E por que sou eu que tenho que cumprimentar vocês? Ah, gente, pelo amor de Deus. Porque eu sou a pastora? Arranja outro argumento, tá? Vou repetir. Não fique só. Não deixe também os outros sozinhos. Quando ajudamos uns aos outros, o fardo fica mais leve. A vida fica mais suportável. E a esperança não deixa ninguém se perder. Em 2023, o louvor pode subir. Em 2023, vamos tirar o foco do nosso eu para mim e por mim, das nossas razões. E vamos fazer parte do reino de verdade. A responsabilidade do reino ser unido não é só minha, é sua. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga, a responsabilidade do reino ficar unido é sua. Eu estou colocando esse peso sobre você. Termino dizendo, acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu,
como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. E eu oro para que você se disponha a focar num reino unido, porque nós precisamos uns dos outros. Mas que nós possamos deixar as nossas diferenças de lado em prol de um reino unido. Diga amém. Vou repetir. Possamos deixar as nossas diferenças de lado em prol de um reino unido. Que sejamos um reino unido para nos mantermos firmes na fé, fortes e inabaláveis nos momentos de tribulação. Que nós possamos colocar em prática Romanos 12:12, nos alegrando na esperança, sendo pacientes na tribulação e perseverantes na oração. E fazendo isso juntos, fica muito mais suportável. E ainda cumprimos o propósito de Deus aqui, por meio da igreja, em Águas Lindas de Goiás. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Que 2023 seja um ano em que você rompe. Que você possa romper. Que você seja bem-aventurado. Que você seja vitorioso. Que todos os grilhões e amarras sejam quebrados em nome do Senhor Jesus Cristo. Que aquilo que você tem pedido e esperado do Senhor, você tenha forças para buscar incansavelmente. Que no final do ano você possa dar testemunho, sim, de transformação do seu ser, de maneira que a sua vida também foi transformada. Tudo isso para o louvor da glória do Senhor, em nome de Jesus.